Há poucos dias vimos o Bitcoin, ou melhor dizendo, seu white paper, completar seu 15º ano. Um momento muito propício para essa criptomoeda, que tem subido mais de 100% em 2023, negociando acima dos 30 mil dólares. E embora poucos tenham comentado, porque o Bitcoin subiu 100% e praticamente não se fala no assunto, nós acabamos de atingir um marco muito importante, porque faltam cerca de 150 dias para o halving do Bitcoin. Evento muito importante e que marca a queda pela metade da recompensa dos mineradores. E para você que não entende o impacto do halving, no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso. Como funciona essa redução da oferta monetária do Bitcoin, por que o halving é tão importante e o que a gente pode esperar em termos de multiplicação do preço olhando para o resultado dos halvings passados. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, falar sobre o halving do Bitcoin, quero lembrar que no dia 21 de novembro, a partir das 5 da manhã, vou abrir inscrição para a 13ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda. Lá nós temos 122 aulas gravadas, mais encontros feitos ao vivo, que ficam gravados para que você possa assistir depois, para pegar até mesmo mais completo leigo e transformar esse cara no investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada, investindo em diferentes ativos, moedas e até países para proteger o patrimônio e aumentá-lo ao longo do tempo, até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Tudo isso com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Se você assistir a aula e tirar as dúvidas, você vai aprender a investir, ainda que não saiba nada de início. Sendo que nessa turma a gente tem um plus. Como ela vai ser aberta no dia 21 de novembro, muito próximo da Black Friday, nós colocamos uma série de bônus extras, como por exemplo, 1 ano de assinatura da Finclass, mais vaga no evento presencial, maior de finanças do Brasil no ano que vem, o FinDay, curso de milhas, curso de vendas do Jordan Belfort, curso de marketing digital, documentário Código da Riqueza, e tudo isso pelo preço normal da última turma do Viver de Renda. Para quem quiser fazer parte do treinamento, há um link aqui na descrição do vídeo, lá você pode ver todas as informações, inclusive preço, e se cadastrar na lista de pré-matrícula. Espero ver você lá. Entrando agora no assunto do vídeo, das características do Bitcoin, aquela que é mais interessante é a sua escassez matemática, porque você não tem nenhum outro ativo, olhando por uma perspectiva de investimento, que seja tão escasso e previsível quanto o Bitcoin. Primeiro que só existirão 21 milhões de Bitcoins. Esse é o limite da oferta monetária dessa criptomoeda. Sendo que a estratégia do Satoshi Nakamoto, o criador ou grupo de pessoas que criou o Bitcoin, porque ninguém sabe quem ele é, foi não só limitar o número máximo de Bitcoins, como garantir a previsibilidade do aumento da sua escassez, através da criação de menos Bitcoins ao longo do tempo. E como que funciona esse processo de criação dos Bitcoins? Lá no começo, pessoas normais com computadores como o meu, que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo, poderiam emprestar o seu poder computacional para ajudar a resolver problemas complexos criados pelo protocolo do Bitcoin. Quando a resolução de um problema era alcançado, o que era projetado para ser feito a cada 10 minutos, se estava muito fácil era feito em menos, o protocolo aumentava a dificuldade e exigia mais poder computacional. Se estava muito difícil era feito em mais, o protocolo ajustava a dificuldade para reduzir, de modo que você pudesse usar menos poder computacional, para sempre ficar na média de 10 minutos. E se você enxerga o Bitcoin assim, você pode ver que ele é quase um relógio. Ah, mas ele atrasa, né? Pode ser menos, pode ser mais? Sim, igual quase todos os relógios, que costumam atrasar um pouco ao longo do tempo. Mas dessa forma, ao resolver um problema, as pessoas ganhariam uma recompensa em Bitcoin. Inicialmente, essa recompensa era de 50 Bitcoins por bloco minerado, sendo que ela deveria ser reduzida pela metade a cada intervalo de 210 mil blocos. E ao fazer a conta, cada bloco minerado em 10 minutos, para minerar 210 mil blocos, você tem um intervalo de mais ou menos 4 anos. Por isso que se diz que o halving, que é a queda pela metade da recompensa dos mineradores, acontece a cada 4 anos. Lá no início, quando o Bitcoin começou a funcionar, em janeiro de 2009, a recompensa era de 50 Bitcoins por bloco, depois ela foi reduzida em 2012 para 25, em 2016 para 12,5, em 2020, já com a pandemia acontecendo, para 6,25, e em 2024, previsão atual para abril, para 3,125. Continuando com essa redução de 50% pelos próximos anos, sempre que nós chegarmos a mais 210 mil blocos minerados. Tudo isso que eu expliquei aqui é a política monetária do Bitcoin. É a maneira como essa criptomoeda funciona. Sendo que nenhum banco central definiu isso, foi simplesmente Satoshi Nakamoto ao criar o protocolo. Tudo isso que eu falei está nessas linhas de código, para quem gosta dessa parte do código. E se nós formos pensar na questão de estoque e fluxo de Bitcoins, a imagem que eu vou colocar aqui na tela ilustra bem o que está acontecendo e irá acontecer. Veja que lá atrás você tinha um fluxo muito grande de Bitcoins sendo criados, 50 Bitcoins a cada 10 minutos, 300 por hora, 7.200 por dia. Você tinha um fluxo muito grande e zero de estoque. À medida que o tempo foi passando e o estoque foi aumentando cada vez mais,
enquanto o fluxo foi diminuindo. Sendo que hoje nós já temos praticamente 93% dos bitcoins que deveriam existir, quase 19,5 milhões de bitcoins, minerados, sendo que daqui a 7 anos teremos 99% minerado. E isso, como eu disse, é previsível, porque a política monetária do Bitcoin está escrita praticamente em pedra. É extremamente difícil de alterá-la. Lá no passado até tentaram, o que você teve foi simplesmente um fork. Quem queria alterar criou uma outra criptomoeda, várias foram criadas inclusive, mas elas perderam muito valor comparado ao que aconteceu com o Bitcoin, que subiu de preço, embora não de maneira contínua. Nós veremos que ele teve quedas muito relevantes. Há um certo ciclo que acontece após o halving. E quando que nós deveríamos ter esse próximo evento? Pela previsão atual, ele iria acontecer no dia 18 de abril de 2024. Mas eu ressalto que isso é só uma previsão, porque vamos lembrar que se há muito poder computacional, eles dificultam a mineração de Bitcoin. Se há menos poder, eles facilitam. Tudo para ficar em torno de 10 minutos de intervalo para a produção de novos blocos. Se estiver ficando mais ou menos, o que vai mexer com a previsão, esse autoajuste vai acontecendo a cada 2 semanas. Então ainda dá para mudar ligeiramente para algum outro dia de abril, mas dificilmente vai fugir desse mês. E quando isso acontecer, novamente nós teremos a redução da recompensa atual e teremos uma nova recompensa de 3,125 bitcoins. E o que aconteceu das últimas vezes que nós tivemos um halving? Então, pegando a movimentação dos preços desde o momento do halving, ou seja, eu estou projetando aqui lá para 18 de abril pela previsão atual, até o pico do preço. Em 28 de novembro de 2012, nós tivemos o primeiro halving, a recompensa caiu de 50 para 25 bitcoins. E o preço? No dia do halving, o preço era de 12 dólares e 35 centavos. O preço no pico era de 1.157 dólares, uma valorização de 9.268%. Em 2016, o halving caiu no dia 9 de julho. A recompensa caiu de 25 para 12,5 bitcoins. E o preço? No halving de 650 dólares e 63 centavos, no pico de 19.659 dólares, uma valorização de 2.921%. Uma baita de uma valorização, mas cerca de 70% menor do que a de 2012. E no último halving que nós tivemos até agora, que caiu em 11 de maio de 2020, esse eu acompanhei de perto, está produzindo conteúdo há algum tempo. 2016 não tinha Instagram ainda, pelo menos não da maneira como eu uso hoje. O preço do halving era de 8.821,42. Vale lembrar, inclusive, que o Bitcoin estava caindo bastante nessa época, por conta da pandemia. Ainda havia muita incerteza. E no pico, o preço bateu 68.958 dólares, uma valorização de 682%. Curiosamente, mais ou menos 70% abaixo da valorização anterior. Ou seja, 2012 para 2016, queda de 70% da valorização, não é que caiu 70%, é que ao invés de subir 9.200%, subiu 2.900%. E de 2016 para 2020, novamente menos 70%. Ao invés de subir 2.900, subiu 680. Bruno, será que podemos esperar para o próximo valorização 70% abaixo dessa? Não necessariamente o que aconteceu no passado vai se repetir no futuro, mas para quem quiser usar isso como algum tipo de estimativa do que pode vir pela frente, então nós deveríamos esperar pós-halving uma valorização da ordem de 204%. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo irá dizer. E há um outro fator interessante a ser comentado, porque para quem me acompanha mais de perto, já fez o Viver de Renda, por exemplo, sabe que lá eu defendo a ideia de que o Bitcoin ele será uma possível reserva de valor, que ele não é ainda, falta um elemento, que o ouro, diga-se de passagem, tem de sobra, que é simplesmente o teste do tempo. O ouro está aqui há milhares de anos, o Bitcoin está há menos de 2 décadas, mas nos outros ele é bem interessante. Inclusive, um ponto que vai ser comentado é que na escassez, por exemplo, o ouro ele é escasso, a gente só não sabe o quanto. E há muito ouro já mapeado que não é minerado, porque não compensa economicamente no momento. Se o preço dele começar a aumentar muito, então veremos mais ouro sendo produzido. Mas no momento atual, o ouro tem uma certa taxa de inflação. E entenda aqui inflação como um aumento da oferta de ouro no mercado. Não na definição que a maioria das pessoas está acostumada de inflação ser um aumento do preço. Aqui eu estou falando de aumento da oferta. E essa inflação gira em torno de 1,5% a 2,5% ao ano. Então todo ano a gente pode esperar um pequeno incremento da oferta de ouro. E mesmo assim o ouro é uma reserva de valor. Após o próximo halving, o que vai acontecer com o Bitcoin é que o incremento de novos Bitcoins ao ano será na casa de 0,9% comparado àquilo que já existe. Ou seja, o Bitcoin continua tendo uma inflaçãozinha, mas veja que ele é desinflacionário. Essa inflação fica cada vez menor ao longo do tempo, até que lá em 2140, segundo as previsões atuais, que podem mudar, porque vamos lembrar, cada bloco 10 minutos, o que eu já expliquei, essa taxa de inflação chegaria a 0. E quais são as consequências desse movimento que vai acontecendo ao longo do tempo? Além, obviamente, da subida de preços. Bom, a subida de preço ela é só um
sintoma de consequências que devem ser melhor explicadas agora, porque basicamente a gente pode colocar a subida de preço como resultado de duas consequências. Uma delas é a diminuição da oferta, visto que se hoje nós temos 900 bitcoins criados por dia, é o que acontece com a recompensa atual a cada 10 minutos, a partir de abril do ano que vem passarão a ser 450. E se há alguma coisa imutável na economia, é a questão de oferta e demanda. Se a demanda permanece a mesma para uma oferta que se reduz, o preço daquele produto tende a subir, que inclusive está ilustrado aqui nessa imagem. Aqui nessa imagem eles consideram a demanda e a oferta de Bitcoin em 900 milhões de dólares. Isso é uma estimativa levando em conta que você tem 900 Bitcoins produzidos por dia atualmente, um mês com mais ou menos 30 dias, alguns com 31, e um certo preço, que vai variando, mas eles colocaram próximo de 30 mil dólares. Mas o mais importante aqui não é o número em si, é o que acontece. Veja que há uma certa demanda para uma oferta garantindo um preço. E de repente a demanda, ela permanece lá, mas a oferta cai pela metade. Imagine o que aconteceria se a cada 4 anos os mineradores de ouro combinassem: de hoje em diante, só vamos extrair metade do ouro que a gente extraía antes. Logicamente, o preço tenderia a subir. É o que acontece, por exemplo, com a OPEP+, quando eles querem que o preço do petróleo suba. Simplesmente eles se reúnem, Arábia Saudita, Irã, Kuwait, a Rússia, e falam: de hoje em diante vamos produzir tanto. E o preço sobe, porque eles aumentam a escassez, diminuindo a oferta. Esse é um primeiro ponto. Só que você tem que pensar pela questão da demanda também. E a demanda por bitcoins não fica constante, ela tende a aumentar muito por ocasião do halving. Um dos motivos é a própria expectativa de valorização do Bitcoin. Mas um outro é que o halving ele pode ser considerado o maior evento de relações públicas do Bitcoin. Porque no momento da sua chegada, todos falam do assunto. Eu vou ter que gravar podcast sobre isso, porque o pessoal vai querer saber. Outras pessoas de finanças farão a mesma coisa. O Instagram estará inundado de posts. Todo mundo vai perguntar se está na hora de comprar Bitcoin, sendo que o melhor momento é antes, logicamente. Mas quem não pegou o bonde vai querer entrar naquela hora. E se você tem muita gente demandando aquilo que é escasso e que a partir daquele momento terá um fluxo de produção cada vez menor, é natural que você espere que o preço suba. Que é o que costuma acontecer, como você pode ver nesse gráfico, no intervalo entre 1 ano e 1 ano e meio, considerando os ciclos passados, pós-halving. Mas veja que o preço já vinha subindo antes. E é justamente nessa fase que nós estamos agora. Numa fase ainda de acumulação. Esses 100% não estão sendo considerados em conta nenhuma que eu coloquei ali. Porque veja que quando eu falei, dos halvings, da redução, do preço halving e topo, eu não considerei o que veio antes. E uma última coisa a ser dita, que pode não vir a se concretizar, porque geralmente o preço aumenta, mas pensando que dessa vez fosse diferente, que o preço do Bitcoin não venha aumentar. Então a consequência seria uma atividade de mineração menos atrativa, porque tem gente que hoje em dia investe caminhões de dinheiro para poder minerar Bitcoin. Porque se lá atrás você conseguia fazer isso com um computador normal, a competição na mineração para resolver aquele problema complexo que o protocolo cria ficou tão grande que hoje você tem fazendas de mineração com grande poder computacional, com hardware específico para isso, geralmente criadas em locais de energia mais barata, e idealmente de temperatura mais fria, para ajudar a resfriar todo aquele conjunto de equipamentos. E todo esse conjunto de equipamentos ele tem um custo. Ele tem o custo do hardware, ele tem o custo do espaço, porque espaço custa dinheiro, ele tem o custo da refrigeração, tem o custo de manutenção. E de onde vem a receita para pagar por esses custos? Dos ganhos com Bitcoin. O minerador resolve o problema, ganha os Bitcoins, vende no mercado e com o dinheiro da venda ele paga os custos e obtém o seu lucro. Mas se antes a cada problema ele ganhava 6,25 e vai passar a ganhar 3,125, veja que a receita dele com o preço mantido constante cai pela metade, sendo que os custos permanecem todos lá, iguais. De modo que se o preço não aumentar, o que você tem são pessoas deixando de minerar, o que não é bom para o Bitcoin, torna a rede dele mais insegura, com menos poder computacional, porque não vai ser economicamente viável. E lógico que alguns vão deixar de minerar na mesma hora. Talvez vendo que o preço não compensa, o que eles fazem? Porque são empreendedores, eles querem adiantar as condições de mercado, eles se preparam, eles fazem reservas para quando o halving acontecer, e no começo, logicamente, os preços do Bitcoin estarão tão altos a ponto de compensar a queda pela metade na recompensa que eles ganham na mineração, é segurar os Bitcoins em estoque, não vender no mercado na mesma hora, para vender depois em condições mais favoráveis. E aí se antes eles vendiam todo mês, eles tendem a segurar aquilo para vender mais à frente quando os preços já tiverem subido. Esse, inclusive, pode ser um outro fator que aumenta bastante a escassez do Bitcoin, porque além da produção estar mais baixa, tem muita gente encarteirando porque entende que não é o melhor momento de vender logo após o halving. Poxa, Bruno, interessante, mas e aí então? Tá na hora boa de comprar ainda? Olha,
Olha, se você pensa na melhor hora possível, ela certamente já passou. Foi no final do ano passado, depois que a FTX quebrou, que revelou-se que aquilo era um golpe. Inclusive, o criador da FTX, o Sam Bankman-Fried, foi condenado recentemente. E por ocasião de toda aquela crise, o Bitcoin caiu a 16 mil dólares. E tinha gente que acreditava que iria cair ainda mais. Acabou que não. Aquela foi a mínima. Só que o preço ele ficou dançando nessa mínima, naquela região, por um tempo. Se você pega indicadores como o MVRV, que é muito utilizado para compra quando está abaixo de 1, ele ficou abaixo de 1 durante um espaço de mais de um mês. Foi quando, inclusive, eu fiz esse vídeo que vai estar aparecendo aqui, comprando Bitcoin adoidado. E é incrível como no vídeo você encontra geralmente dois tipos de comentário, pelo menos aqueles feitos na época do vídeo, não os que aparecem agora. Alguns comentando que ia cair ainda mais, que ia 12 mil, etc. E que iam começar a comprar nessa faixa, e outros comentando que ia zero, devido ao grande pessimismo que havia no mercado naquela época. Mas esses comentários eram de pessoas que não estudam Bitcoin. Então essa era a melhor fase para comprar, só que isso a gente só sabe em retrospectiva. Até por isso que sempre que tem uma queda relevante eu compro. Inclusive penso que eu vou sentir muita saudade dos preços, não só do ano passado, mas até desse ano, mais ou menos um ano e meio após o halving. De modo que, se a gente pode esperar uma valorização após o halving, o que a gente viu até agora, ainda que seja uma subida de 100%, e que os indicadores já não estejam mais tão atrativos quanto estavam antes, é ainda o Bitcoin em patamares favoráveis, frente àquilo que já aconteceu no passado. E novamente eu friso, o que aconteceu no passado pode não se repetir no futuro. Mas, quando a gente olha para o ciclo do Bitcoin, certas coisas se repetem até temporalmente, em períodos de tempo. Tem esse gráfico aqui da Paradigma que divide o Bitcoin em fases. Veja que tem um bull market, depois o bear market, né? Ele sobe muito no bull, cai no bear. Um período de acumulação, o que eles chamam de reacumulação depois, e a entrada num novo bull market. Nesse momento nós estamos na fase ainda de reacumulação. Então o preço acumulou numa certa faixa, subiu e continua acumulando numa faixa de cima antes que entre o bull market em si do halving. Então é melhor comprar na acumulação? Sim, mas ela já passou. Na reacumulação é ruim para comprar? Não. É muito melhor do que comprar durante o bull market. Então esse ainda seria um período para se aproveitar. E o quanto vai subir, não dá para saber. Mas eu acho que há potencial de subir mais do que simplesmente os 70% do ciclo anterior. Contudo, também existe um motivo para subir menos. Pensando no motivo para subir mais, a gente deve ter o lançamento de um ETF no mercado americano muito em breve, o que garante condições melhores para que os institucionais possam alocar em Bitcoin. E para quem pensa que, nossa, isso aí é besteira, eu dou o exemplo até do nosso fundo de previdência, o Arca Multimercado, que a gente tem na Grão. Se você olha o patrimônio do Arca Multimercado, ele tem coisa de 1% alocado em Bitcoin. Você acha que a gente abriu conta numa corretora, comprou, aí botou numa wallet, multisign? Não, a gente não fez isso porque seria muito complexo, seria muito arriscado. O que nós fizemos? Compramos através de um ETF. E só podemos fazer isso porque aqui no Brasil existem vários ETFs que dão acesso a criptomoedas. Lá fora, como a SEC, o equivalente à CVM americana, não gostava muito desse mercado, eles ainda não existem. No momento que forem criados, se pode ver um fluxo institucional que já começou a vir depois do último halving, mas que não veio com força dos fundos de investimento. Mas outro ponto que pode frustrar um pouco as expectativas é o fato de que o Bitcoin nasceu em um mundo de juros zero. Ele cresceu e prosperou nesse mundo. E esse mundo agora acabou. Nós entramos no mundo de juros mais altos. Em vários locais, juros altos, mas com uma inflação ainda mais alta. Em outros, nem tanto. Então, quando você tem um juro americano muito forte, na visão das pessoas comuns, porque se você pega o pessoal que é maximalista, eles falam, não, essa inflação aí é falsa e o que a gente tem que olhar é o aumento de oferta monetária. Então, para esse cara, a gente está sempre com inflação muito alta, porque ele considera o aumento da oferta de dinheiro, né? 20% ao ano aqui no Brasil, por exemplo. Mas se você pega o restante das pessoas que ficam olhando IPCA e comparando com juros, aqui nós temos juros muito positivos em relação à inflação e nos Estados Unidos a mesma coisa está acontecendo. E lá a dinâmica é muito mais importante do que aqui, porque lá esses juros americanos sugam liquidez do mundo inteiro, o que pode tirar um pouco de liquidez desse mercado, a não ser que esses juros comecem a cair. E felizmente, parece que eles já pararam de subir e que devem começar a cair no ano que vem. Se eles caírem, por mais que não estejam em zero, é mais um reforço na narrativa do halving, junto com a do ETF, o que pode levar o Bitcoin a atingir novas máximas. Espero eu surpreender muita gente. E para acabar o vídeo eu quero saber a sua opinião. Já tem Bitcoin? Gosta, não gosta? Acha que ele vai subir muito após o halving? Deixa aqui nos comentários. Assim como vocês aprendem comigo, eu sempre aprendo a olhar os comentários aqui de vocês. Eu fico por aqui e peço que se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.